É, olha lá. Esse verso é o verso talvez mais emblemático, que diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 24 a 26. Bom, o que acontece? No livro de Gálatas, ali, o que Paulo está fazendo? Ele está exortando os membros da igreja da Galácia, né, para que eles não se deixassem ser persuadidos pelos cristãos judaizantes que queriam colocar eles de novo debaixo da lei. Como não há nada de novo debaixo do sol, a mesma coisa acontece hoje com a igreja adventista, que fica tentando judaizar os cristãos aí. Então, assim, esse livro, essa carta, ela tem muita autoridade, né? A gente está analisando aqui o contexto e tal. Então, pelo fato de que esse público ele vivia nesse contexto, onde tinham cristãos judaizantes ali constantemente tentando colocar os cristãos que estavam livres debaixo de novo do jugo da velha aliança, esse livro aqui tem muita autoridade para falar sobre o sábado, tá? E assim, existem versos aqui que são avassaladores. Por exemplo, Gálatas 3,17. Quando eu estava na igreja adventista, nunca tinha ouvido esse verso. Olha lá. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, a gente já falou sobre isso, mas assim, está em Gálatas, né? Não a invalida de forma a abolir a promessa. Tá? Gente, a lei veio 430 anos depois de Abraão. Pelo amor de Deus, isso só confirma ali o verso de Deuteronômio 5, 2, 3. Olha lá. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco. Todos que hoje aqui estamos vivos. Durante meus 25 anos na igreja adventista, eu nunca ouvi nenhum desses dois versos ser remotamente ventilado dentro da igreja adventista. Nada. Passava batido. Se bobear, até pulavam, tá? Quando fosse ler o livro inteiro de Gálatas. Ninguém falava sobre isso. Como é possível, gente, que Abraão, Isaac, Jacó, José guardou o sábado, se a lei só veio 430 anos depois de Abraão? Um absurdo, né? Pois é. Por que tem mais de 20 milhões que continuam acreditando nisso? Se isso não está na Bíblia, né, dessa guarda do sábado pelos patriarcas. Por que eles vão contra a Bíblia? A Bíblia está falando aqui, 430 anos, lei veio 430 anos. Não adianta. Bom, mas o que a gente viu ali é que, segundo Paulo, né, a lei ela serviu como o quê? Como um aio, como um tutor, como um professor, né, como uma guia até chegar, né, o cara mesmo que foi Jesus, né? Então, assim, depois da chegada de Cristo, né, tendo chegado a fé, ou seja, a justificação pela fé, nós já não estamos mais sob o controle do tutor. Acabou, tá? Então ele fala o quê? Que a lei da antiga aliança, 613 leis da Torá, incluindo o sábado semanal, não possui mais autoridade nenhuma sobre a vida dos cristãos. Vamos analisar com calma esse negócio aqui, olha lá. Olha o que ele diz ali. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, antiga aliança, e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo,
O filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Vixe. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Meu Deus, o que Paulo está dizendo aqui? Bom, ele está dizendo, gente, basicamente que quem se submete à antiga aliança, ele é uma Ismael representa ele, tá? E a aliança que ele está debaixo é representada por Agar, que era escrava. É isso. Tá? E o que ele diz? Ele chega a dizer o seguinte: mande esse Agar e o filho embora, como foi feito ali, né? No caso de Abraão. Mande esse povo embora. Por quê? Porque a influência deles pode colocar vocês de novo debaixo do jugo da antiga aliança. Então, assim, quem perseguia os filhos da livre eram os filhos da escrava. Essa história de que a igreja adventista é perseguida, não é perseguida. Eles que perseguem os evangélicos, dizendo: vocês são filhos da Babilônia, vocês são parte do protestantismo apostatado, vocês têm a marca da besta. Vocês estão entendendo, gente? Utilizando as mesmas premissas dos fariseus, basicamente. É a mesma coisa, tá? Vamos jogar um quadro aqui, que vocês vão ver dois quadros bacanas aqui, olha lá. Antiga aliança, nova aliança. Agar é escrava, Sara é livre. Sinai, Jerusalém terrena, Cidade Santa, Nova Jerusalém. Quem a segue são filhos da escrava, na antiga aliança. Quem a segue são filhos da mulher livre. Nascidos da carne, antiga aliança. Nascidos do espírito, nova aliança. Em escravidão, antiga aliança. Em liberdade, nova aliança. Perseguem e acusam os filhos livres, na antiga aliança. Nova aliança, são perseguidos pelos escravos. Tá vendo? Antiga aliança, são como Ismael. Nova aliança, são como Isaac. Agora olha o próximo quadro. Gálatas 4, 3, 31. Mande embora a escrava. Significado: desfazer-se dos termos da antiga aliança. E o seu filho, agora sim, ó, afastar-se daqueles que promovem a antiga aliança. Fiquem longe desse povo, é o que Paulo está dizendo, né? Porque tinha muitos cristãos judaizantes ali. Então, gente, se você ficar ouvindo demais aí, porque assim, esse povo adventista tem uma lábia forte, tá? Eles vão te convencer, tá? E se você desbobear, eles vão te... E é assim que eles pescam os membros ali no proselitismo, membros de outras igrejas, né? Olha lá, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Veja, ambos não podem conviver juntos. Ou você é livre ou você não é livre. Se você não for livre e quiser ser livre, você vai permanecer escravo. Porque não tem como você ser duas coisas ao mesmo tempo. Então o que vai valer é que você vai continuar na escravidão, tá? Olha lá, não somos filhos da escrava. O que quer dizer? Não estamos debaixo da lei da antiga aliança. Quem estiver é filho da escrava. Mas sim da livre. Estamos debaixo da nova aliança, a lei do amor de Cristo.